Bom dia, professor Adriano. Aqui está o trabalho para ser avaliado em tópicos especiais em análise multivariada aplicada ao agronegócio. O primeiro resumo é uma análise de correspondência de textura em filés de tilápia. A proteína é um nutriente essencial para a manutenção da saúde humana, desempenhando um papel fundamental no crescimento, reparação dos tecidos e no funcionamento adequado do sistema imunológico. A tilápia, sendo uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, é amplamente consumida em diversas dietas. Além do seu valor nutricional, a textura dos filés de tilápia é um fator crítico que influencia a aceitação do produto pelos consumidores. Características de textura como dureza, elasticidade e mastigabilidade são importantes para determinar a qualidade sensorial dos filés. A análise de correspondência permite explorar e compreender as variações na textura em diferentes lotes de filé de tilápia, proporcionando insights valiosos para a indústria alimentícia na melhoria da qualidade e satisfação do consumidor. O objetivo desse estudo foi utilizar a análise de correspondência para explorar e visualizar as associações entre diferentes parâmetros de textura, como dureza, elasticidade e mastigabilidade, e lotes de filés de tilápia a fim de identificar padrões e diferença na qualidade dos filés. Foram analisados 5 lotes de filés de tilápia e para cada lote foram medidos 7 parâmetros de textura: dureza, coesividade, adesividade, elasticidade, fraturabilidade, gomosidade e mastigabilidade. A análise de correspondência foi aplicada aos dados utilizando o software R, com o objetivo de identificar associações entre os lotes e as variáveis de textura. O gráfico resultante permitiu a visualização das relações entre os lotes e as propriedades de textura. O resultado da análise de correspondência mostraram que diferentes lotes de filé de tilápia apresentam associações distintas com parâmetros de textura. O lote 3, por exemplo, foi fortemente associado à fraturabilidade, enquanto que o lote 4 foi mais associado à elasticidade e mastigabilidade. A adesividade destacou-se como uma característica distinta e menos associada aos lotes analisados. Esse resultado indica que os lotes de filé de tilápia possuem variações de textura significativa, o que pode influenciar diretamente na preferência do consumidor e a qualidade percebida do produto. Esses insights podem ser úteis para otimizar o processamento e a comercialização de filés de tilápia, direcionando o controle de qualidade para atender às expectativas dos consumidores. A proteína é um nutriente essencial para a manutenção da saúde humana, desempenhando um papel fundamental no crescimento e reparação dos tecidos e no funcionamento adequado do sistema imunológico. A tilápia, sendo uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, é altamente consumida em diversas dietas. Além do seu valor nutricional, a textura dos filés de tilápia é um fator crítico que influencia a aceitação do produto pelos consumidores. O objetivo desse estudo foi utilizar a análise de correspondência para explorar e visualizar as associações em diferentes parâmetros de textura, como dureza, elasticidade, mastigabilidade e outros, e os lotes de filé de tilápia a fim de identificar padrões e diferença na qualidade dos filés. Foram analisados 5 lotes de filé de tilápia e para cada lote foram medidos 7 parâmetros de textura: dureza, coesividade, adesividade, elasticidade, fraturabilidade, gomosidade e mastigabilidade. A análise de correspondência foi aplicada aos dados utilizando o software R, com o objetivo de identificar associações entre os lotes e as variáveis de textura. O gráfico resultante permitiu a visualização das relações entre os lotes e as propriedades de textura. Foram instalados os pacotes necessários, criou-se uma matriz de análise de textura em filés. A linha representa diferentes lotes de filés e as colunas representam os parâmetros de textura. E o gráfico gerado
de análise de correspondência de textura em filés de tilápia. A dimensão 1 aqui, 47,1%, mostra, né, que a coesividade, né, esse eixo aqui capta quase a metade da variabilidade dos dados e parece ser fortemente associado a características como coesividade e fraturabilidade. O eixo 2, a dimensão 2 aqui, de 39,4%, esse eixo captura uma parte significativa da variabilidade restante, parecendo refletir as diferenças entre adesividade e elasticidade. O lote 1, localizado no quadrante inferior esquerdo aqui, esse lote tem característica de textura distinta das demais variáveis, o que pode indicar menor adesão ou variação em outras propriedades. O lote 3, próximo à fraturabilidade, no quadrante inferior direito, que indica que esse lote tem uma textura e está associada com mais facilidade à fratura. O lote 4 está posicionado no quadrante superior esquerdo. Relativamente próximo à elasticidade e à mastigabilidade, sugerindo que o filé de tilápia desse lote tem características de forma mais pronunciada. O lote 5, posicionado no centro entre as variáveis, indicando que esse lote pode ter uma combinação equilibrada de características de textura. A adesividade, ela está isolada no quadrante superior direito, sugerindo que é uma característica distinta para um ou mais lotes, mas não necessariamente fortemente associada a nenhum deles. A coesividade está também no quadrante inferior direito, sugerindo uma característica mais exclusiva, com possível associação ao lote 3. A fraturabilidade está próxima ao lote 3, sugerindo uma forte associação com esse lote, indicando que ele tende a fraturar mais facilmente. Elasticidade e mastigabilidade estão próximas das outras e são mais associadas ao lote 4 e ao lote 5. Aqui está a descrição, né, da interpretação do gráfico. Os resultados da análise de correspondência mostram que diferentes lotes de filé de tilápia apresentam associações distintas com os parâmetros de textura. O lote 3, por exemplo, foi fortemente associado à fraturabilidade, enquanto que o lote 4 foi mais associado à elasticidade e mastigabilidade. A adesividade destacou-se como uma característica distinta e menos associada aos lotes analisados. Esses resultados indicam que os lotes de filé de tilápia possuem variações de textura significativa, o que pode influenciar diretamente na preferência do consumidor e na qualidade percebida do produto. Esses insights podem ser úteis para otimizar o processamento e a comercialização de filés de tilápia, direcionando o controle de qualidade para atender às expectativas do consumidor.